Imagine uma nação com apenas 9 milhões de habitantes, cercada por 400 milhões de inimigos, que já foi destruída completamente não uma, mas 2 vezes. Uma nação que desapareceu do mapa por 2000 anos, mas que hoje está de volta, mais forte e influente do que jamais foi. Enquanto isso, impérios que dominaram o mundo por séculos, como Babilônia, Assíria e Roma, simplesmente sumiram, viraram pó da história. Como é possível que uma pequena terra, do tamanho de Sergipe, sobreviva quando os gigantes caem? O segredo não está no tamanho, na força militar ou na riqueza. Está em uma promessa feita há 4.000 anos, uma aliança eterna que continua a se cumprir até hoje. Essa mesma promessa garante que Israel será a última nação de pé quando tudo acabar, cumprindo profecias que já previram guerras, exílios, destruições e até revoluções tecnológicas. Neste vídeo, você vai descobrir como a história, a Bíblia e acontecimentos modernos se conectam para mostrar um padrão impossível de ignorar. Prepare-se para uma viagem pelo tempo, desde Abraão, passando por Nabucodonosor, até a criação do Estado de Israel em 1948, e entenda por que Israel sobreviveu enquanto impérios inteiros desapareceram. Tudo começou com um homem simples, sem terras, sem exército, sem poder, Abraão. Ele tinha 75 anos quando ouviu uma voz que mudaria a história para sempre. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. O que parecia apenas um chamado comum era, na verdade, o início de uma promessa inacreditável e eterna. Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, mas não apenas isso. Diferente das superpotências da época, como Egito e Mesopotâmia, que dependiam da força militar para sobreviver, Abraão receberia uma garantia que não dependia de ele ou de seus descendentes. 3 elementos tornaram essa promessa única. Primeiro, a terra seria dada a ele e à sua descendência para sempre, Gênesis 13:15. Segundo, todas as nações seriam abençoadas através dele, Gênesis 12:3. E terceiro, aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados, e os que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Pense bem, uma promessa que não depende do comportamento humano, mas da palavra de Deus. Era algo impossível para qualquer padrão humano. E foi exatamente essa promessa que começou a moldar o destino de uma pequena nação, destinada a sobreviver aos impérios mais poderosos do mundo. 400 anos depois, os descendentes de Abraão já não eram mais apenas uma família, mas um povo inteiro, escravizado no Egito, humilhado e sem nenhuma esperança de liberdade. Nesse cenário de dor e opressão, surge Moisés, chamado por Deus para libertar Israel e reafirmar algo que jamais poderia ser esquecido: eles eram um povo escolhido. Em Deuteronômio 7:6, a mensagem é clara: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. Aqui está o detalhe surpreendente: a escolha de Israel não estava baseada em mérito, poder ou fidelidade. Era uma aliança incondicional, sustentada apenas pela palavra de Deus. Enquanto os impérios dependiam da força das armas, Israel dependia da promessa. Mesmo quando desobedecia, mesmo quando era derrotado, mesmo quando parecia aniquilado, havia uma certeza: a aliança não podia ser quebrada. Isaías 49:15 confirma: ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, Deus jamais se esqueceria de Israel. Era esse vínculo eterno que garantiria a sobrevivência de uma nação que parecia frágil demais para enfrentar o mundo, mas que se tornaria indestrutível pela promessa divina. O ano era 586 a.C. Nabucodonosor, o rei mais poderoso da época, marchou contra Jerusalém. Os muros foram derrubados, o templo queimado, milhares mortos e os sobreviventes levados como escravos para a Babilônia. Aos olhos humanos, Israel havia chegado ao fim. Sem templo, sem cidade, sem liberdade, como poderia um povo tão pequeno se levantar novamente? Mas a história não termina aí. 70 anos depois, algo inimaginável aconteceu. Um novo império dominava o mundo, a Pérsia. E seu rei, Ciro, não apenas conquistou Babilônia, como decretou que os judeus poderiam voltar à sua terra e reconstruir Jerusalém, Esdras 1:3. A profecia de Jeremias, feita décadas antes, cumpria-se palavra por palavra. Enquanto Israel renascia das cinzas, a grandiosa Babilônia desaparecia para sempre. Seus jardins suspensos, uma das maravilhas do mundo antigo, se tornaram ruínas esquecidas. Sua língua morreu,
Sua glória virou pó, e o império que parecia invencível foi apagado da história. Israel, por outro lado, reergueu o templo, reconstruiu seus muros e manteve viva a sua identidade. Contra toda lógica, um povo escravizado voltou para casa, provando mais uma vez que o futuro de Israel não estava escrito pela força dos reis, mas pela mão do próprio Deus. No primeiro século, um novo império dominava o mundo, Roma. Considerada eterna, com exércitos invencíveis e estradas que uniam continentes, Roma parecia impossível de ser derrubada. Mas em sua fúria contra Israel, decidiu tentar algo que nenhum império havia conseguido: apagar de vez o povo judeu da história. Em 70 d.C., o general Tito cercou Jerusalém. A fome assolou a cidade, milhares morreram, e, finalmente, o templo, orgulho e coração da fé judaica, foi completamente destruído, cumprindo a profecia de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos ou vendidos como escravos. Como se não bastasse, em 135 d.C., após uma nova revolta, o imperador Adriano proibiu os judeus de entrarem em Jerusalém, renomeando a cidade como Aélia Capitolina e a região como Palestina, em uma tentativa de apagar até o nome de Israel. Qualquer outro povo teria desaparecido. Mas os judeus, espalhados entre nações, mantiveram suas tradições, sua língua e sua fé. Criaram sinagogas, preservaram as escrituras e ensinaram seus filhos a nunca esquecerem Sião. Roma caiu. O colosso que se dizia eterno virou ruínas. Mas Israel continuou vivo. Por quase 2000 anos, Israel não existia como país. Os judeus viviam dispersos por dezenas de nações, mantendo viva a esperança em meio a perseguições, cruzadas e inquisições. Qualquer outra nação teria desaparecido completamente. Mas algo inacreditável estava prestes a acontecer. No século XIX, começaram a surgir sinais de um retorno impossível. Judeus de diferentes regiões, Rússia, Polônia, Marrocos e Iêmen, sentiram uma compulsão inexplicável para voltar à terra prometida. Não havia coordenação, não havia política central, mas todos tinham o mesmo destino: Sião. Theodor Herzl, jornalista austríaco, começou a sonhar com um Estado judeu, e suas palavras pareciam ecoar a profecia de Ezequiel 37. Os ossos secos do exílio começaram a se juntar, ganhar carne e vida. Em 1917, a Declaração Balfour reconheceu o direito dos judeus à Palestina. 30 anos depois, em 1947, a ONU aprovou a partilha da terra. Finalmente, em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou o nascimento do Estado de Israel. Pela primeira vez na história, uma nação que havia desaparecido do mapa ressurgia do nada, cumprindo uma promessa que atravessou milênios. O impossível acontecerá. Israel estava de volta, e o mundo jamais seria o mesmo. Essa ressurreição não foi apenas política, foi um milagre que transformou a história e mostrou que a palavra de Deus é inalterável. Hoje, Israel é uma pequena nação, com menos de 0,1% da população mundial e território minúsculo, menor que muitos estados brasileiros. Mas não se engane, seu impacto é gigantesco. Em apenas algumas décadas, o país se tornou referência mundial em tecnologia, medicina e inovação, desafiando todas as expectativas históricas. Israel produz 12% das patentes globais, tem mais empresas listadas na Nasdaq do que qualquer país, exceto os Estados Unidos, e transformou desertos em jardins através de tecnologias avançadas de irrigação e dessalinização. Seu exército, altamente eficiente, é uma das forças mais poderosas per capita do planeta. Startups, universidades, hospitais e centros de pesquisa fazem do país um verdadeiro laboratório de soluções para problemas globais. O que impressiona não é apenas o sucesso tecnológico ou militar, mas a capacidade de cumprir a antiga promessa: ser uma bênção para todas as nações. Medicamentos, inovações agrícolas e avanços em segurança cibernética beneficiam o mundo inteiro. Israel prova que a sobrevivência e prosperidade não dependem do tamanho, mas de algo muito maior: uma aliança eterna. Enquanto impérios gigantes desapareceram, Israel não apenas sobreviveu, cresceu, influenciou e continua cumprindo sua missão profética, desafiando a lógica humana e mostrando que a palavra de Deus é infalível. As profecias bíblicas não apenas explicam o passado de Israel, mas também revelam seu papel no futuro. Zacarias 12:3 descreve Jerusalém como uma pedra pesada para todas as nações.
Quando foi escrita, isso parecia impossível, uma cidade pequena, destruída e quase irrelevante politicamente. Mas hoje, cada decisão sobre Jerusalém reverbera pelo mundo, provocando crises diplomáticas e conflitos globais. Ezequiel 38 e 39 detalham uma coalizão de nações que se voltará contra Israel nos últimos dias: Rússia, Irã, Turquia, Líbia e Sudão, entre outros. Milênios antes da existência desses países, a profecia já os indicava, mostrando precisão sobrenatural. Mesmo blocos antagônicos da política moderna se alinham temporariamente contra Israel, como se cumprissem um roteiro milenar. Zacarias 14:12 descreve uma praga terrível sobre os inimigos que atacarem Jerusalém, com efeitos devastadores jamais conhecidos na antiguidade, algo que lembra armas modernas. O padrão é claro: Israel existe como nação, Jerusalém está sob controle judeu, e as peças geopolíticas estão se movendo conforme previsto. O destino das nações dependerá de sua postura em relação a Israel. Aqueles que o abençoarem participarão de sua glória. Os que o amaldiçoarem enfrentarão consequências. Israel não é apenas um país pequeno no mapa, é o centro de um plano divino que determina o futuro do mundo. A história de Israel não é apenas história, é prova viva de uma promessa que atravessa milênios. Desde Abraão até os dias atuais, passando por destruições, exílios e perseguições, o povo judeu sobreviveu onde impérios gigantes desapareciam. A razão não está na força militar, na riqueza ou na estratégia política, mas na aliança eterna de Deus, que garante proteção e cumprimento de profecias. Hoje, Israel é uma nação pequena em território, mas gigante em impacto global. Tecnologias que salvam vidas, soluções agrícolas que transformam desertos e inovações médicas que beneficiam o mundo inteiro são frutos de um povo que continua cumprindo a promessa de ser uma bênção para todas as nações. Gênesis 12:3. O futuro também está traçado nas Escrituras. Profecias indicam que Jerusalém será um ponto central de conflitos e decisões que afetarão toda a humanidade. Mas o destino final das nações será determinado por sua postura em relação a Israel, abençoar ou amaldiçoar o povo escolhido. A pergunta não é se Israel sobreviverá, mas se o mundo compreenderá o peso dessa história. Uma nação aparentemente pequena provou que milagres existem, que promessas divinas se cumprem e que, quando Deus se compromete, ninguém pode impedir o que ele planejou. Mas a história de Israel não termina aqui. O que vimos até agora é apenas o início de um plano que se estende por milênios. Profecias antigas já indicam que, nos últimos dias, todas as nações se voltarão contra Jerusalém. O que parecia impossível, agora está acontecendo diante dos nossos olhos. Alianças improváveis se formam, tensões globais aumentam e decisões tomadas em Jerusalém reverberam pelo mundo. A grande pergunta é: qual será o papel de cada nação neste momento crucial da história? As Escrituras mostram que aqueles que abençoarem Israel participarão de sua glória, enquanto os que o amaldiçoarem enfrentarão consequências inevitáveis. O futuro do planeta, de uma forma ou de outra, está ligado à posição que cada país, e cada pessoa, tomará em relação a esse pequeno povo que desafia a lógica humana. Agora, imagine o que ainda está por vir. Israel já sobreviveu a impérios, guerras e exílios. Já cumpriu promessas que pareciam impossíveis. Mas as profecias indicam um desfecho global, uma última batalha que definirá o destino das nações. E assim, vemos que a história de Israel não é apenas sobre um povo, mas sobre o próprio plano de Deus para a humanidade. O que já se cumpriu é impressionante, mas o que ainda está por vir será ainda maior. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo profundo está acontecendo no mundo. Então não pare agora. Clique no próximo vídeo e descubra os sinais ocultos do fim dos tempos que já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Lembre-se, cada detalhe importa, e você não vai querer ficar de fora do que Deus já revelou.